Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um dia no nosso Diário Estoico. Muito obrigado por sua presença, uma maravilha, um prazer ter você aqui comigo. Hoje, dia 5 de abril, um dia maravilhoso para ti, com o tema Confie, mas verifique. Em primeiro lugar, não deixes a força das impressões arrebatar-te. Diz, espera um pouco e deixa-me ver quem és e de onde vens. Deixa-me submeter-te à prova. Isso está em Epicteto nos seus discursos e o texto continua. Uma das maravilhas da sua mente é a rapidez com que ela pode compreender e categorizar as coisas. Como escreveu Malcolm Gladwell em o seu livro Blink, A Decisão no Piscar de Olhos, estamos sempre tomando decisões em uma fração de segundos. Decisões essas com base em anos de experiência e conhecimento, e se valendo da mesma habilidade para reforçar preconceitos, estereótipos e suposições. Claramente, o primeiro pensamento é uma fonte de força, ao passo que o último é uma grande fraqueza. Custa muito pouco parar um momento para considerar nossos próprios pensamentos. E isto é assim tão ruim? O que realmente sei sobre esta pessoa? Por que tenho sentimentos tão fortes aqui? A ansiedade está mesmo acrescentando algo à situação? O que há de tão especial, hein? Fazendo essas perguntas, submetendo nossas impressões à prova, como Epicteto recomenda, seremos menos propensos a ser arrebatados por elas ou a fazer um movimento em uma direção equivocada ou tendenciosa. Ainda somos livres para usar nossa intuição, mas deveríamos sempre, como diz o provérbio russo, confiar, mas verificar. Um grande pesquisador israelense chamado Daniel Kahneman, que ganhou um prêmio Nobel recentemente, escreveu um livro chamado Rápido e Devagar. E nesse livro ele divide o pensamento humano de duas formas. Um pensamento mais rápido, mais veloz, que é aquele que nós temos quando eu te pergunto quanto é 1 mais 1. Você diz 2 logo de cara porque a resposta já está enraizada dentro de você. Você tem experiências com isso, você tem intuição, você tem instinto, por isso que é tão veloz. E do outro lado nós temos um pensamento mais devagar, mais analítico, que é quando eu te pergunto o que é o amor. E você vai demorar alguns minutos para chegar na resposta, até elaborar, porque você vai olhar o que é o amor para você, como você ama, como você é amado. E esses dois tipos de pensamento são divididos por um simples esforço cognitivo, uma demanda que o nosso cérebro terá para conseguir reagir com uma resposta de uma forma às vezes veloz ou às vezes mais analítica e demorada. E se você já estudou um pouco sobre a evolução humana, você sabe que o nosso corpo é extremamente preguiçoso. Ele gosta de economizar energia. Por isso que ele é um bom formador de hábitos. Você se habitua a fazer as coisas porque isso vai demandando cada vez menos esforço. Elas vão ficando mais fáceis para você. E muitas vezes o nosso corpo se habitua a responder de uma forma muito rápida, porque exige muito menos esforço você realizar as coisas de bate-pronto do que você parar, pensar e analisar. Por isso que nós fomos moldados a muitas vezes reagir tão rápido. No meio de uma briga, você abre a boca e discute. No meio de uma provocação, você acaba caindo na cilada da pessoa. No meio de um nervoso, de um estresse, você acaba indo lá e agredindo alguém, ou às vezes cometendo um crime, não sei, dependendo da situação. Tudo isso por conta dessa reação extremamente rápida. E os céticos, uma grande escola do período helenístico da filosofia, eles tinham um princípio chamado epoquê. Epoquê significa suspensão de julgamentos, porque eles já perceberam isso lá na antiguidade, na Grécia. Eles perceberam que nosso corpo gostava de reagir muito rápido diante das coisas e que muitas vezes era necessário suspender os julgamentos, esperar um pouco antes de reagir, suspender as opiniões, suspender as falas, suspender as atitudes, e assim nós seremos mestres de nós mesmos. Porque esperar 5 minutos antes de reagir não é uma vergonha. Na verdade, é uma precisão. É você conseguir alocar o seu esforço e energia na demanda certa e no local exato. E aqui, que a partir de hoje, você consiga praticar esse princípio da Grécia Antiga. A epoquê, suspender os julgamentos. Como diria Epicteto, espere algum tempo antes de reagir, e você verás que estarás em melhores condições. Ou seja, que você venha esperar as condições corretas para reagir. Porque muitas vezes você agir de forma de impulso, de bate-pronto, de instinto, só vai te tornar escravo daquela situação. Existe uma frase de Shakespeare que eu gosto muito, que resume isso, que é melhor ser rei do seu silêncio do que escravo das suas palavras. É melhor você ser rei da sua espera antes de reagir
do que você ser escravo de atitudes impensadas. Então, que a partir de hoje você pratique a epoquê, suspenda seus julgamentos. Nem sobre tudo ou sobre todas as coisas você precisa ter uma opinião ou uma ação. Muitas vezes a espera e o silêncio é a melhor ação, é a melhor atitude. Deixe aqui a sua interpretação de hoje. Muito obrigado e até amanhã.